E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Tudo começa há milhões de anos, quando os titãs governavam a Terra. No entanto, foram derrubados por seus filhos, Zeus, Poseidon e Hades. Mas a história nos conta que aparentemente foi Zeus quem convenceu Hades a criar o Kraken para lutar ao seu lado. Após a guerra, Zeus assumiria o reino dos céus, Poseidon dos mares, e Hades foi enganado para governar o submundo. Após isso, o homem foi criado, e suas orações alimentariam o poder dos deuses, mas não para sempre, pois com o tempo a humanidade começou a se rebelar contra os deuses. Neste mundo, vemos um pescador chamado Spiro que encontra no mar um caixão e, ao abri-lo, descobre um bebê vivo nos braços de sua mãe morta, ao qual decide adotar com o nome de Perseu. Com o tempo, encontramos Perseu já adulto com sua família, que, enquanto pescavam, descobrem que suas redes não pegaram nada. Spiro mostra-se irritado com os deuses, pois sabe que grande parte da humanidade está sendo castigada pela rebelião. Spiro expressa seu desejo de que alguém possa um dia deter a tirania dos deuses. No dia seguinte, quando a família se aproxima da costa para contemplar a estátua de Zeus, testemunham como os soldados de Argos a destroem como declaração de guerra. Isso provoca o surgimento de criaturas aladas que começam um massacre. Perseu quer fugir, mas Spiro ordena que fiquem para não chamar atenção. No entanto, as criaturas se fundem, materializando o próprio Ares, que, os vendo ali embaixo, decide afundar o barco. O ataque faz com que Perseu fique fora, mas vemos que sua família fica presa enquanto afunda lentamente e, embora Perseu tente salvá-los, não consegue, pois quase não tem ar e estão muito profundos. Infelizmente, esse é o fim da família dele. Enquanto isso, na Terra, no Olimpo, os deuses discutem sobre como agir contra a insurreição dos humanos. Alguns pedem um acordo de paz, mas Zeus, cheio de ira, deixa claro que não haverá acordo. Nesse momento, Ares aparece e pede permissão para castigar a humanidade, prometendo assim acabar com as ofensas contra os deuses. Zeus aceita e dá permissão para ele fazer sua vontade e destruir a Terra. Enquanto isso, Perseu é salvo pelos soldados e levado a Argos. No caminho, ele encontra Procópio, um devoto dos deuses que pede completa submissão para obter o perdão divino. Após passar pela paisagem de fome e miséria do povo, chegam ao palácio onde reina a riqueza. Conhecemos o rei Quéfeus, autor desta guerra, que se sente vitorioso, a rainha Cassiopeia e a princesa Andrômeda. Andrômeda tenta dar de beber a Perseu, mas é impedida pelo soldado Draco. Andrômeda então começa um discurso de protesto contra a guerra, temendo um castigo que os destrua. A rainha, no entanto, não se interessa e deixa claro que não devem temer, pois os deuses precisam deles. Ela até menciona que já são superiores a eles, usando a beleza de Andrômeda, invejada pela própria Afrodita, como exemplo. Mas nesse momento são interrompidos por uma nuvem negra que, após absorver todos os soldados, exceto Perseu, materializa-se no próprio Hades. Hades recorda aos reis que são meras criações dos deuses e os força a se ajoelhar. Perseu tenta atacá-lo, mas muda de ideia ao ser detido por uma mulher chamada Io. Enquanto isso, Ares, que ouviu o discurso da rainha, decide castigá-la roubando sua juventude. Em seguida, revela que eles têm 10 dias para sacrificar a princesa, ou então chegará o eclipse, onde ele soltará o Kraken para destruir toda a cidade. Antes de partir, Hades revela a Perseu que seu pai é Zeus. Hermes informa Zeus sobre a existência de Perseu, mas ele se mostra indiferente com seu filho, pois nunca ouviu suas orações. Em Argos, Draco está prestes a queimar o rosto de Perseu como interrogatório por ser um semideus, mas isso é impedido pelo rei, que pede a Perseu que o salve com sua força. No entanto, Perseu diz que tudo é falso, pois ele é um homem comum. No entanto, mais tarde, quando retorna à sua cela, Perseu recebe a visita de Io. Ela se apresenta como alguém que foi castigada com a juventude eterna por rejeitar um deus e revela que foi ela quem cuidou de Perseu até que ele encontrasse sua família. Io então diz a Perseu que ele realmente é filho de Zeus e começa a contar como no passado, quando o rei Acrísio comandou um ataque ao Olimpo, Zeus decidiu castigá-lo disfarçando-se para se deitar com sua rainha. Quando o rei chega aos seus aposentos, vê Zeus. Sabendo do que acabara de acontecer, Acrísio ordenou a morte de sua esposa e de seu filho, ou seja, Perseu. Naquele dia, depois que Acrísio foi atingido por um raio e transformado em um monstro como punição, ele jogou com suas últimas forças o caixão ao mar, onde apenas Perseu sobreviveu. Io menciona que Perseu veio ao mundo para matar o Kraken, o que enfraqueceria Ares o suficiente para derrotá-lo. Isso faz com que Perseu aceite a missão do rei, pois quer vingança. Uma vez reunido um pequeno exército, Draco não perde a oportunidade de deixar claro para Perseu que todos estão indo para uma morte certa, tudo por seu desejo de vingança. Assim, em busca de saber como matar o Kraken, eles iniciam a viagem às bruxas do destino. Mas antes de sair da cidade, juntam-se a eles 2 irmãos caçadores, Kukuk e Ozal, que ganham um lugar por seus conhecimentos em seres mitológicos. Enquanto isso, Ares se reúne com o ex-rei Acrísio, agora chamado Calibos,
e o convence a trabalhar juntos nas sombras contra Zeus. Ares fortalece Calibos e ordena que ele assassine Perseu. De volta com os soldados, Perseu percebe a presença de deuses o seguindo. Draco decide começar a treiná-lo e, embora a princípio Perseu pareça ser como qualquer outro soldado, logo seus instintos afloram, fazendo-o vencer facilmente Draco. Mais tarde, algo inesperado acontece. O interesse de Zeus por seu filho cresce tanto que ele decide entregar-lhe uma espada, mas Perseu a rejeita e a entrega a Draco. Os soldados na floresta escutam gritos e, quando vão verificar, encontram Calibos desmembrando um soldado. A batalha começa com Perseu sendo humilhado, pois não resiste aos golpes e é até mordido. Porém, os outros chegam e o salvam, cortando a mão de Calibos. Rodeado, Calibos decide fugir e eles vão atrás dele. A mão cortada se transforma em um escorpião. Perto dali, os soldados voltam a cercar Calibos, mas de seu sangue começam a brotar escorpiões gigantes. Calibos consegue escapar. Inicia-se uma nova batalha, onde são facilmente superados e muitos morrem. Perseu é atacado, mas recebe a ajuda de Io para não ser morto. Draco demonstra sua experiência em combate ao ser o único que consegue matar uma das bestas. Perseu é atacado novamente e por um momento todos acham que ele está morto abaixo da criatura. Felizmente ele a matou e atravessou o seu corpo, saindo pelas costas do monstro. Embora Perseu tenha sorte ao sair do estômago de um escorpião, logo são cercados e parece que chegou o fim, mas recebem a ajuda de seres chamados Jin, que usam magia para deter os escorpiões. Perseu planeja agradecê-los, mas de repente começa a sofrer com o veneno da mordida de Calibos. Draco aconselha Perseu a pedir força a Zeus, mas ele se recusa. Enquanto isso, em Argos, Andrômeda testemunha como Procópio e seus seguidores preparam seu altar para sacrifício. Com Perseu, que piora a cada momento, Io vai buscar água e um dos Jin, chamado Suleiman, se aproxima dele e usa sua magia para queimar sua ferida. Os soldados pensam que é um ataque, iniciando uma batalha que dura pouco, pois logo Perseu se mostra curado. Os Jin mencionam que se juntarão a eles, pois também buscam vingança contra os deuses. Draco repreende Perseu por não usar os presentes dos deuses para lutar, mas ele continua se recusando, pois não quer ser como eles. Os Jin demonstram sua utilidade transformando os escorpiões em meios de transporte, cruzando o deserto e as montanhas até chegarem ao Jardim Estígia, onde o Kraken venceu os titãs. Os soldados encontram as bruxas do destino, que compartilham um único olho. Elas reconhecem Perseu por seu sangue e sabem por que ele veio. Antes de falar, exigem um sacrifício e atacam um dos soldados. Perseu consegue obter o olho delas e as obriga a revelar como derrotar o Kraken. As bruxas dizem que apenas o olhar petrificante de Medusa pode vencê-lo, mas para chegar até ela devem cruzar o rio Estígia do submundo. Antes de partirem, as bruxas decidem se vingar, dizendo a Perseu que está escrito no destino que ele morrerá. Após isso, quando Perseu está sozinho, encontra Zeus, que o aconselha a não seguir com sua missão ou morrerá, como predisseram as bruxas. Zeus lhe oferece um santuário como deus por ser seu filho. No entanto, Perseu rejeita a oferta de Zeus, que então lhe dá uma moeda de ouro como último presente e se vai. Momentos depois, os irmãos Ozal e Kukuk lhe entregam um escudo de escorpião como despedida, pois não estão dispostos a irem para o submundo. Mas vemos que os demais aceitam correr o risco e continuar. Assim chegam à margem do rio, onde a moeda de Perseu é usada para chamar Caronte, o barqueiro. Durante a viagem, a Io explica que não poderá ajudá-los, pois as leis proíbem que as mulheres entrem no templo de Medusa. Após a viagem, finalmente chegam ao fim do caminho e encontram o templo. Uma vez lá dentro, Medusa logo nota a presença deles e começa ferindo Draco, além de enviar outros soldados ao fogo. Ela continua petrificando os soldados mais jovens. Em seguida, Perseu decide chamar a atenção de Medusa para fazê-la sair das sombras, dando assim a oportunidade para Suleiman atacar. Suleiman erra o ataque e é capturado por Medusa, mas o olhar dela não funciona nele. Sem mais opções, Suleiman se sacrifica e explode, aproveitando sua proximidade. Embora não a machuque muito, dá tempo suficiente para Draco usar uma rocha para cravá-la no chão e, embora seja petrificado logo em seguida, isso permite que Perseu corte a cabeça de Medusa. Ele sai do templo vitorioso e está prestes a se reunir com Io quando de repente Calibos chega e a apunhala. Uma nova batalha começa e Perseu se encontra em desvantagem, mas ao ver que a vida de Io corre perigo, decide usar a espada que Zeus lhe deu. Com ela não só consegue ferir Calibos, mas também o encurrala e o mata. Nesse momento Calibos volta a ser humano e antes de cair pede a Perseu para não se tornar como os deuses. Após isso, Perseu tem que se despedir tristemente de Io, que vira uma poeira dourado e sobe para o céu. Contudo, ele recebe a ajuda de Pégaso, um cavalo preto com asas, logo iniciando a viagem de volta a Argos. Enquanto isso, no Olimpo, Hades recebe a ordem de liberar o Kraken. Vemos que das profundidades do oceano começa a surgir o filho de Ares.
Em Argos, Procópio lidera seus seguidores até o palácio para capturar Andrômeda e amarrá-la no altar, preparando-se para sacrificá-la. O Kraken chega e começa a destruir parte da cidade, refletindo-se na morte das pessoas. No Olimpo, Hades revela a Zeus que tudo era parte de seu plano, pois toda aquela morte só o fortalece. E agora, com esse poder, consegue subjugar Zeus. Zeus lembra a Hades que Perseu ainda está na batalha, então Hades vai para detê-lo. Quando Perseu chega a Argos, Hades desaparece e envia criaturas contra ele. Uma delas consegue roubar a cabeça de Medusa, iniciando uma perseguição pela cidade enquanto Argos continua sendo destruída. Perseu não está sozinho, pois recebe a ajuda dos irmãos Osal e Cucuque em seus escorpiões. Chega a hora da verdade e o Kraken emerge completamente, mostrando sua fúria monstruosa. Vendo que pouco tempo resta, Perseu se arrisca saltando de Pégaso para recuperar a cabeça de Medusa. Ao recuperá-la, cai no altar e, após golpear alguns súditos, incluindo Procópio, escala até o alto para revelar a cabeça de Medusa diante dos olhos do temido Kraken. Ao ver isso, Procópio tenta detê-lo, mas o rei o impede e é apunhalado pelo fanático. Em seguida, vemos que o Kraken se petrifica antes de poder atacar, fazendo com que parte de seu corpo caia sobre Procópio e o rei, e outra parte faça Andrômeda cair na água. Logo depois, Hades aparece para enfrentar Perseu, mas desta vez é diferente, pois Perseu usa sua espada para invocar um dos raios de Zeus, com o qual consegue expulsá-lo e exilá-lo no submundo. Em seguida, Perseu mergulha na água, nada através dos escombros e resgata Andrômeda. Ao acordar, a bela Andrômeda pede a Perseu que fique em Argos para reinar ao seu lado, mas ele prefere continuar sendo apenas um homem e parte em Pégaso. Mais tarde, no que antes era o altar de Zeus, Perseu é visitado por seu pai, que, como recompensa por seus atos, oferece-lhe novamente um lugar no Olimpo. No entanto, Perseu novamente recusa. Zeus respeita sua decisão e, como demonstração de afeto, revive Io. O tempo passa e 10 anos depois vemos que Io morreu e que Perseu agora tem um filho chamado Hélio. Eles vivem juntos na costa como pescadores. Uma noite, Zeus decide visitá-los para avisar que agora que a humanidade deixou de orar aos deuses, eles estão enfraquecendo e correm o risco de se tornarem meros mortais e finalmente morrer. Isso está sendo aproveitado por Cronos, que do Tártaro está expulsando seus demônios para a Terra. E se esta situação piorar, logo ele escapará de sua prisão. Para evitar isso, Zeus pede a Perseu que se una aos deuses em sua luta, mas Perseu se recusa a abandonar seu filho. No entanto, naquela mesma noite, em seus sonhos, Perseu tem uma premonição. Ele vê criaturas do submundo matando todos ao seu redor e uma grande mão de fogo emergindo do chão e em seguida varrendo todo o local. Por outro lado, vemos que nas profundezas da terra se reúnem Zeus, Poseidon e Ares, o outro filho de Zeus, que ao saber da decisão de Perseu o considera um covarde. Juntos eles chegam ao Tártaro, a grande prisão do submundo onde são recebidos por Hades. Zeus pede permissão para entrar e reconstruir os muros do Tártaro, mas Hades decide traí-lo e faz com que suas criaturas os ataquem, e uma delas acaba deixando Poseidon como morto. Ares também ataca e subjuga Zeus, mostrando que está do lado de seu tio. Com isso, das fendas da terra emerge uma quimera e começa a atacar a cidade de Perseu. Ao ver isso e sem saber onde está seu filho, Perseu decide voltar a usar a espada que Zeus lhe deu. Não demora muito até encontrar Hélios e é aí que compreende que a quimera está atrás de seu filho. Em um momento, Hélio se vê acuado e Perseu decide atrair a fera para si e enfrentá-la com seu corpo. Ele tem muita sorte, pois a fera fica presa em redes e correntes. Contudo, brutalmente ela logo se liberta e arrasta Perseu pela praia. Felizmente ele se levanta e com sua força consegue encadear e enganar a quimera de duas cabeças para que ela se autodestrua, queimando-a até a morte. Após isso, Perseu e Hélios chegam ao Monte dos Ídolos, onde ele tenta se comunicar com Zeus. No entanto, é Poseidon quem atende ao seu chamado. Poseidon explica que Hades e Ares se uniram aos titãs contra a humanidade e que os demais deuses desapareceram. Por isso, a única esperança é libertar Zeus, que está preso no submundo. Poseidon sabe que é muito para Perseu, então aconselha unir forças com seu filho, outro semideus chamado Agenor, que se encontra em Argos e conhece o caminho até o Tártaro. Poseidon pede que, se Agenor se mostrar digno, Perseu lhe entregue seu tridente e em seguida se desfaz em poeira. Enquanto isso, Hades revela a Zeus que decidiram ajudar Cronos, pois este prometeu manter sua imortalidade uma vez que fosse livre. Após se despedir de seu filho, que lhe entrega um amuleto de madeira, Perseu inicia sua jornada com Pégaso. Ele logo chega a Argos, onde quase é atacado por ser confundido com uma quimera, mas é salvo por ser reconhecido por Andrômeda. Já em terra, todo o exército lhe rende honras por sua fama na batalha contra o Kraken. Lá ele se reúne com Andrômeda e com sua ajuda encontra Agenor, que acaba sendo apenas um ladrão. Agenor, filho bastardo de Poseidon, é convencido por Perseu, que revela serem primos, pois Perseu é filho de Zeus, que já está morto e pede que o leve até o Tártaro em troca de sua liberdade. Agenor aceita e Andrômeda também se junta à viagem.
No mar, Agenor menciona que o Tártaro é o deus Hefesto, mas Perseu explica a Andrômeda que Hefesto é o deus que forjou o tridente de Poseidon, a forca de Hades e o raio de Zeus, que juntos formam a lança do triunfo, a arma com a qual os deuses derrotaram Cronos. Agenor recebe o tridente de Poseidon e, cravando-o no barco, conseguem traçar a rota até a ilha secreta de Caio, onde Hefesto está escondido. No submundo, Hades leva Zeus até a presença de Cronos, que ainda está preso. Mais tarde, o grupo chega à ilha. Uma vez em terra, dentro da floresta, eles logo começam a cair nas armadilhas do lugar. Quando alguns soldados planejam rezar a Hades, Perseu os adverte que, se o fizerem, ele virá e os matará. No entanto, eles não conseguem evitar as armadilhas e o primeiro a cair é Agenor, que desaparece de repente. O grupo descobre que seus atacantes são os Ciclopes. Perseu e os outros são atacados enquanto Andrômeda e suas soldadas se escondem. Com medo, a mulher inicia as orações, mas é calada antes de terminar. Infelizmente, Andrômeda é encontrada e está prestes a ser esmagada. Perseu acaba enfrentando um Ciclope e o fere na mão para não ser esmagado também, e usa uma das armadilhas para nocautear o gigante. Felizmente, ele está com o tridente e o usa para ameaçar os outros Ciclopes que chegam, que, vendo que Perseu é capaz de usar o tridente de Poseidon, devolvem Agenor e se rendem a ele. Enquanto isso, Hades, um pouco arrependido por ter traído seu irmão, observa como Cronos começa a drenar o poder de Zeus. Na ilha, os Ciclopes levam os tripulantes até a residência de Hefesto. Inicialmente, Hefesto os confunde com seus pais, mas ao vê-los de perto, reconhece Perseu por sua façanha contra o Kraken. Perseu pede sua ajuda para resgatar Zeus, mas Hefesto se recusa, pois já não tem poderes divinos. Então Andrômeda intervém e, ao observá-la bem, Hefesto se lembra de Afrodita, sua ex-esposa, e decide ajudá-los. Ele explica como criou o Tártaro, no qual fez um caminho até seu núcleo, por onde saiu uma vez criada a prisão. Enquanto isso, Hades tenta explicar a Zeus que o que está fazendo é por medo, já que, ao contrário dos humanos, quando os deuses morrem, simplesmente desaparecem e são esquecidos. Mais tarde, quando Perseu e os demais chegam às portas do Tártaro, são surpreendidos pela chegada de Ares. Enquanto Perseu começa a lutar contra seu irmão, Hefesto consegue abrir a porta do caminho secreto. Como Ares é muito forte, eles não conseguem entrar a tempo e a porta começa a fechar. Vendo isso, Hefesto decide usar seu bastão para travar a porta e enfrentar Ares. Graças ao seu sacrifício, conseguem entrar a tempo. Uma vez dentro, Agenor decide olhar o mapa de Hefesto e, aproveitando sua experiência de navegador, começa a guiá-los pelo labirinto em constante mudança. Depois de caminhar sem realmente avançar, começam a discutir, pois Perseu pede o mapa para tentar lê-lo, o que faz Agenor ficar irritado. Ao se deparar com um muro que se fecha, fazendo com que o percam de vista, eles começam a avançar rapidamente, seguindo os instintos de Agenor, até que chegam a uma plataforma que os mergulha em uma armadilha. Momentos depois, Andrômeda fica presa e está prestes a ser esmagada pelos muros. Para salvá-la, Perseu e Agenor unem forças e, embora consigam, Perseu cai longe deles. Em seguida, diante dos seus olhos, aparece seu filho, mas Perseu sabe que é apenas uma ilusão, e isso se confirma quando de repente é atacado pelo Minotauro. A luta começa com Perseu levando uma surra, mas após se libertar, ele consegue encravar o Minotauro contra as colunas e, com fortes golpes, consegue quebrar um chifre, com o qual apunhala o Minotauro no coração até matá-lo. Logo depois, como recompensa por sua vitória, o labirinto se reorganiza e assim ele se reúne novamente com os outros na entrada do Tártaro. Perto dali, uma vez que Cronos já drenou o poder de Zeus, este, com suas últimas forças, pede perdão a Hades por tê-lo desterrado para ser o rei do submundo e, após deixar claro que não perdoou sua traição, pede que o liberte. Ele está prestes a fazê-lo, mas é impedido por Ares, que tenta assassinar Zeus usando o raio de seu pai. Zeus, ainda consciente, nega o raio a Ares. Nesse momento, Hades se levanta e, ao surpreender seu sobrinho, consegue empurrá-lo para longe de Zeus. Enquanto isso, vemos que Perseu finalmente chega até seu pai, justo quando Cronos estava se libertando. Ele consegue romper as ataduras de Zeus e Hades chega para os confrontar. Logo está prestes a terminar seu trabalho, mas é interrompido por Ares, contudo ele logo se solta e, pegando a arma de Hades, ele lança nas costas de Zeus. No entanto, Zeus e Perseu unem suas armas e conseguem se teletransportar para a superfície, sem perceber que Perseu deixou à vista de Ares a espadinha de madeira de seu filho. Após esses acontecimentos, uma vez que Zeus é levado para descansar, o deus do raio deixa o resto da batalha a Perseu, pois está à beira da morte. Perseu entende que, para formar a lança do triunfo, precisa do raio de Zeus, que está nas mãos de seu irmão. Então decide desafiá-lo para uma batalha. Enquanto se afasta, vemos que o resto do exército começa a se preparar, cobrindo-se com lama para se proteger do fogo de Cronos, adotando posições no campo de batalha. Momentos depois, todos testemunham a erupção de um vulcão, anunciando Cronos soltando seus soldados do submundo. A batalha começa nas trincheiras lideradas por Agenor, enquanto Andrômeda espera na cavalaria.
Por outro lado, Perseu chega até Ares, onde descobre que este tem seu filho Hélion como refém. No entanto, Ares diz que não planeja matá-lo, pois quer ver seu pai morrer em seu lugar. Assim começa a batalha entre os dois irmãos. Ares é mais forte, desarma Perseu e o derruba facilmente, e em seguida começa a espancá-lo enquanto seu filho assiste a tudo. Perseu tenta reagir golpeando-o com uma pedra, mas não consegue muito. Enquanto isso, as criaturas de Cronos continuam com sua matança sem muita oposição por parte dos humanos. Hades aparece novamente e, ao ver a situação, decide chegar até seu irmão e, após perdoá-lo por tê-lo desterrado, compartilha parte de seu poder para afastá-lo da morte. Assim, ambos os deuses decidem se unir à batalha, como nos velhos tempos. Por outro lado, ao ver o estado de seu pai, Hélio tenta confrontar seu tio, o que dá tempo suficiente para Perseu se levantar e chegar até Ares, onde consegue apunhalá-lo primeiro com a arma de madeira de seu filho e depois com o raio de Zeus, matando-o para sempre. Mas a verdadeira batalha finalmente começa, pois Cronos finalmente sai do Tártaro. Ao mesmo tempo, Perseu, já com as 3 peças, consegue formar a Lança do Triunfo. Fora, Zeus começa a atacar com seus raios seu pai, mas não é suficiente para o grandioso Titã. Perseu se aproxima, no entanto, não consegue se aproximar o suficiente por causa do fogo de Cronos. Então Zeus e Hades unem forças para atacar e desta vez conseguem causar dano suficiente para que Perseu se aproxime e, uma vez ativada a lança, entra em seu interior, cortando-o por dentro e termina arremessando a lança para o interior de Cronos, fazendo-o explodir em seguida e assim o destruindo. A batalha termina e vemos que, assim como Andrômeda, que continua viva, Perseu se reúne com Hades e seu pai, que o estava esperando com suas últimas forças. Zeus explica que não lhe restam forças e Hades não pode salvá-lo. Ele aconselha Perseu a usar seus poderes com sabedoria e, após se despedir agradecendo, morre e desaparece como pó sob as lágrimas de Perseu. Após isso, Hades revela a seu sobrinho que todo o seu poder também acabou e, ironicamente, comenta que talvez agora possa ser mais forte. Mais tarde, por conselho e ajuda de Agenor, que distrai seu filho, Perseu se aproxima de Andrômeda e, desta vez, finalmente a beija, deixando claro que deseja estar ao seu lado. Antes que o dia termine, Perseu entrega sua espada a Hélios para que ele se lembre com orgulho de que é filho de um herói e neto de deuses.